bom? Beleza. Tá bom? Tá certo? Quantas questões já foram? 5 questões. Pode, começou já? Começou? Então, ó, silêncio aí, ó. Silêncio aí. Não, até segunda. Até a aula da segunda, tá? Você pega f de x igual a 2x... Ei, pessoal, silêncio aí, ó. Você pega f de x igual a 2x mais 3. Tá bom? Olha aqui, ó. Um desenhozinho que eu vou fazer, tá? Pegue... Silêncio, gente. Silêncio. Por quê? O que é que diz a intuição? Diz que, por exemplo, 5 é limite de quem, hein? É limite de f de x com x tendendo... Com x tendendo a quem, hein? Alguém já respondeu. Com x tendendo a 1. Agora vamos provar isso à luz do que eu fiz aqui. Realmente, se o x tende a 1, se o x está próximo de 1, então f de x está próximo de 5, para eu provar isso, eu tenho que provar o seguinte, que toda proximidade aqui, toda proximidade f de x de L, é consequência de uma proximidade x de P. Quem é o meu P aqui em questão? Quem é? Meu P é 1. Quem é o meu L? L é 5. Então, será que isso é verdade? Eu consigo ter toda a proximidade f de x de 5 como consequência de uma proximidade x de 1, sabendo que as proximidades devem ser o quê? Quantificadas. Quando eu digo uma proximidade, eu tenho que dizer quão próximo está. Tá certo? Isso está próximo. Isso é verdade. Basta você olhar o seguinte, ó. Tem-se a seguinte coisa. Quem é 2x mais 3, que é o f de x, vou colocar bem organizado. Quem é f de x menos 5, quem é? Ó, f de x menos 5, quem é? Silêncio. 2x mais 3 menos 5. Quanto é isso, hein? Isso é 2x menos 2. Correto? Que eu posso escrever como sendo 2 vezes módulo de x menos 1. Tudo em módulo. Isso diz tudo. Isso vale qualquer que seja o x real. Essa igualdade é verdadeira, qualquer que seja o x real, que é o domínio de quem? Que é o domínio da f. Tá? Então, daí dessa igualdade, dado epsilon maior do que 0, escolhendo, a palavra é essa mesmo, escolhendo delta igual a metade de epsilon, delta igual a metade de epsilon, tem-se se epsilon é positivo, o delta também é positivo. E vale o seguinte, ó. Se x menos 1, se x está próximo de 1, de modo que x menos 1 é menor do que 1 e é maior do que 0, então, o que vai acontecer quando eu multiplico essa desigualdade por 2? Vai ficar 2 vezes... Desculpe. Se x menos 1 é maior do que 0 e é menor do que delta, o que é que acontece com 2 vezes o módulo de x menos 1? É menor que o quê? Que 2 vezes delta. Mas isso implica o quê? Isso implica que 2x menos 1 é menor do que delta. Mas 2x menos 2 é menor do que delta. Mas quem é o módulo de 2x menos 2? É f de x menos...
É menor do que 2 delta. Desculpe. É menor do que 2 delta. Aí isso aqui fica 2 vezes x menos 1. Menor do que 2 vezes... Quem é o delta, hein? Quem é o delta? Quem é o delta? Epsilon sobre 2. Então isso aqui vai implicar o quê? Quem é 2 vezes x menos 1? Quem é? Módulo de f de x menos 5. Então o módulo de f de x menos 5 é menor do que epsilon. Tá certo? Então olha o que eu tenho aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. Se x está uma distância, dado epsilon positivo, escolhendo delta igual a epsilon sobre 2, se x está próximo de 1, de modo que x menos 1 é menor do que delta, toda proximidade tem que ser o quê? Especificada. Então aqui está dizendo, x está próximo de 1, como? X está próximo de 1, de modo que esse módulo aqui seja menor do que delta. Se isso acontece, o que é que eu vou ter? O f de x vai estar próximo de 5. Vai estar próximo de 5 como? De modo que a distância dele a 5 seja menor do que epsilon. Agora, esta implicação, ela ocorre da seguinte forma. Para todo epsilon maior do que 0, existe um delta positivo, tal que esta implicação é verdadeira. Ou seja, toda proximidade aqui é consequência de alguma proximidade aqui. Isto diz, por esta definição, e isso é a definição, isto diz o quê? Que 5 é limite de f de x com x tendendo a 1. Tá? Isto diz que o quê? Que 5 é o quê? É limite de quem? De f de x. Quem é f de x? 2x mais 3 com cos x tendendo... Silêncio! Com x tendendo a 1. Então, isso é o conceito de limite. Agora, vamos à sua questão. Tá? X próximo de P em domínio de F. Com isso aqui, implica o quê? F de x é L, ou F de x está próximo de L com... Melhor dizendo, dado epsilon maior do que 0, L é limite de f de x com x tendendo a P, quando para cada epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que esta implicação é verdadeira. Ou seja, tal que x próximo de P, de modo que x menos P é menor do que delta no domínio de F, implique isso aqui. Aí qual foi a sua pergunta? Me faça novamente. Se dá um ponto x não pode ser próximo o suficiente de P? A sua pergunta foi outra. Eu acho que a sua pergunta foi outra. Eu vou poder me aproximar, sua pergunta foi essa, traduzindo em miúdo. Eu vou poder me aproximar de P no domínio de F sempre? Acho que pensando na equação relacional f de x igual a raiz de x, pega o P e vai descer no terceiro quadrante. Tanto que P... Terceiro quadrante não, o ponto é na reta. Tá? O ponto é na reta. Me diga uma coisa. Pergunta a você. Tem sentido eu fazer essa pergunta? Por exemplo, quem é, olha a pergunta, quem é limite de raiz quadrada de x com x tendendo a menos 3. Tem sentido eu responder isso aqui? Limite da raiz quadrada de x com x tendendo a menos 3. Porque
A pergunta que foi feita aqui, qual foi a pergunta? Qual é? O que acontece com o f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de P no domínio de f? Porque se eu estou calculando, se eu estou tentando responder o que acontece com f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de P no domínio de f, subentende-se que eu vou poder calcular f de x para x próximo de P. E para isso, eu preciso poder me aproximar de P dentro do domínio da função. E me diga uma coisa, faz sentido essa pergunta? Eu vou poder me aproximar de menos 3 dentro do domínio da função? Não vou, porque olha quem é o domínio da função. Se você olhar aqui, quem é o domínio da função raiz de x? Quem é? É esse intervalo fechado aqui, ó. Aonde está o menos 3? O menos 3 está aqui. Como é que eu vou me aproximar de menos 3 para saber o que acontece? Como é que eu vou tomar o x cada vez mais próximo de menos 3 para responder o que acontece com a raiz quadrada de x? Não faz sentido isso. Então, eu preciso de um conceito para definir bem limite. Eu preciso de um conceito de ponto de acumulação. E aí, como eu estou dando aula para o pessoal, a turma é do bacharelado em matemática, vocês têm que saber isso. Tá? Sejam x contido em R2, um conjunto, e P, um número real. Tá? Nós dizemos que P é ponto de acumulação de x, ainda falta meu, eu pensei que ia falar, é ponto de acumulação de x, ó. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de x quando eu posso me aproximar de P por elementos do conjunto X. Ou seja, quando, tá certo? Quando V menos P, intersecção com X, eu vou explicar isso aqui bem direitinho. V menos P interseção com X é diferente do vazio, qualquer que seja, só vai fazer sentido quando eu terminar. Qualquer que seja a vizinhança aberta. Vocês estão lembrados que é uma vizinhança aberta? Qualquer que seja V, a vizinhança aberta. Qualquer que seja a vizinhança aberta V de P. Qualquer que seja a vizinhança aberta V de P. Vamos traduzir isso aí. Vou traduzir isso aí para vocês. Tá certo? Você tem X, um subconjunto... Do R2 não, viu? De R, corrige aí. X, um subconjunto da reta. X contido R conjunto. E P é um número real. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de X quando... Aí começam os conceitos matemáticos que vocês de Olimpíada não trabalham muito, né? Tem que aprender. Você está estranhando, mas tem que aprender. Porque, para mim, se o P pertence ao conjunto, ele era ponto de acumulação. Hã? Se o P pertence... Não. Entenda a definição. Seja X contido R um conjunto e P o número real. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de X quando essa intersecção aqui, quer dizer, o conjunto V menos P
intersecção com X, isso é diferente do vazio, qualquer que seja a vizinhança aberta V de P. Isso quer dizer o quê? P é ponto de acumulação de X quando qualquer vizinhança aberta de P contém ponto de X diferente de P. Porque se esse... Pega uma vizinhança. Se essa intersecção aqui não é vazia, é porque tem um elemento nela. Se tem um elemento nela, tem um número dentro desse... Se essa intersecção não é vazia, é porque essa intersecção tem um número real. Esse número real está em X e está nesse conjunto. Se está em X e está nesse conjunto, está em X e é diferente de P. Então, trocando em miúdos, um ponto é ponto de acumulação quando qualquer vizinhança aberta dele, um ponto é ponto de acumulação do conjunto X, quando qualquer vizinhança aberta desse ponto contém pontos de X distintos de P. Exemplo, vamos ver o que não é ponto de acumulação, aí você vai entender. O ponto de acumulação, ele não precisa pertencer ao conjunto. Pega o conjunto dos números naturais. X igual ao conjunto dos naturais está contido em R. Esse conjunto tem ponto de acumulação? Não. Por quê? Está aqui a reta numérica. Está aqui os naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, menos... só os naturais. Mas eu posso botar Z também, tá? Esse conjunto tem ponto de acumulação? Me diga uma coisa. Se eu pegar um ponto aqui, ó. Pega um ponto qualquer. Um ponto qualquer está entre dois inteiros. Esse ponto P aqui. Está aqui uma vizinhança dele, aberta. Essa vizinhança contém algum ponto do conjunto dos números naturais? Não. Então, um ponto desse não é ponto de acumulação, porque tem uma vizinhança dele que não contém números naturais distintos dele. Não contém nenhum número natural, não contém número natural distinto dele. Ah, mas aí vem. O 1 vai ser ponto de acumulação. O 1 vai ser ponto de acumulação no conjunto dos naturais? Não, porque está aqui o 1. Se eu pego essa vizinhança aqui, essa vizinhança aberta de 1, ela contém número natural diferente de 1? Contém? Não contém. Então, para esse número 1, eu tenho essa vizinhança que não contém pontos do conjunto dos números naturais distintos de 1. Então, o 1 não é ponto de acumulação. De fato, o conjunto dos números naturais não possui ponto de acumulação. Sabe o que é ponto de acumulação, gente? É um ponto que tem número, um ponto. Para esse ponto de acumulação ser de um conjunto, é preciso ter números nesse conjunto que vão se aproximando desse ponto. Essa é a essência para se chegar ao limite. Você entendeu? Ponto de acumulação, quer dizer, os pontos do conjunto, há pontos do conjunto que vão se acumulando em torno dele. É daí que vem a palavra ponto de acumulação. Tá? Então, traduzido de outra forma, um ponto P real é ponto de acumulação de X quando a intersecção de qualquer vizinhança aberta, estrita de P com X é diferente do vazio. Porque o que é V menos o P? Isso aqui é uma vizinhança aberta, estrita de P. Se V é uma vizinhança aberta de P, o que é isso aqui? É uma vizinhança aberta e estrita de P. Então, P é ponto de acumulação de X quando toda vizinhança aberta e estrita de P intersecta o conjunto X. Aí você vê esse intervalo. O intervalo I, esse intervalo I aqui, intervalo 0 aberto, 2 fechado. Vamos ver. Vou fazer um desenho. Desenho, você gosta de desenho?
Tá aqui, desenho. Aí, ó. Tá aqui o intervalo 0, 2. 0,